Ele está passando uma força espinosista ali muito grande, mostrando que tolices nós vivemos. À espera de quê? Não é? Beleza. Termino ou não? As leis da natureza são imutáveis, né? Olha, a palavra imutável é equivocada. Equivocada. Por quê? Porque o que Spinoza chama de lei da natureza são encontros de corpos. Não há uma lei, há encontros. Determinados corpos se encontram e aquele encontro é regido por leis férreas e necessárias. Ou seja, a lei é um efeito de encontro de corpos. Não há lei primeiro, depois encontro de corpos. Porque aí você está esperando um Deus que fez a lei para ver encontro de corpos. Não, os encontros de corpos geram as leis. Por exemplo, quando a NASA se encontrou com a gravidade, quando a força do corpo da NASA se encontrou com a força da gravidade, gerou as espaçonaves que vão lá em cima. Por isso que não seria possível existir o impossível. O impossível, o que eu estou chamando de impossível, é uma coisa muito simples. Há um texto do Gabriel Tarde, acho que eu já narrei isso para vocês, um texto do Gabriel Tarde, que Gabriel Tarde é outro espinosista, né? O Gabriel Tarde diz, por exemplo, que os gregos poderiam ter inventado a bússola, porque na Grécia tinha todos os elementos para se produzir uma bússola. Eles não inventaram, não descobriram a América. Certo? O impossível é não ter sido inventado. É isso que eu estou dizendo. Não sei se vocês entenderam. Isso é o que se chama argumento dominador dos megáricos. Eu acho que eu já passei isso em aula. Só é impossível o que não foi inventado. Porque a teoria da invenção se opõe à teoria da descoberta. Descoberta é um desvelamento. Você descobre o que está escondido. A ciência faz isso. A invenção é uma produção. Ou seja, se algo não foi descoberto hoje, vai ser descoberto amanhã. Se algo não foi inventado hoje, não vai ser nunca. Porque hoje é que os elementos estavam reunidos para serem conjugados. A invenção é uma potência, um poder da vida. Então há uma diferença entre, né, a noção de lei que você colocou. A lei não é uma escrita, não é uma escrita prévia à relação dos corpos, embora nós pensemos assim a partir da invenção do Estado, não é? Mas a escrita não inventa a lei, a escrita é um mero efeito, são meras marcas. O que tem são relações de forças na natureza. Então toda a natureza se explica por essas relações de forças. Não adianta você querer ultrapassar isso. Exemplo, a entropia, segundo o princípio da termodinâmica, é uma realidade da física, está aí. Está aí a entropia, né, que caminha, né, para o fim calorífico, né? E a vida é o quê? É nega-entropia. A vida é exatamente a negação de entropia. A vida, para se dar esse planeta, o que a vida teve que entender primeiro? A entropia. Porque isso é intransgredível, a natureza não é transgredível. Transgride-se as leis dos homens ou do social. Na natureza, não. Você pode colocar isso em geral. Em geral, você pode dizer que neste momento, neste lugar, você tem um sistema que permite isso. Mas, na verdade, você tem uma totalidade do universo, a entropia. Sim, isso daí é mais ou menos a teoria dos mundos possíveis do Leibniz, que se aproxima do que Spinoza está dizendo. Certo? Em outro tipo de mundo, outros acontecimentos, outras relações de corpo, né, outras questões. Se você tomar a totalidade... O Spinoza não pensa a totalidade. Ele não tem um universo fechado. Ele não tendo essa totalidade, não tendo esse universo fechado, ou a noção de totalidade de Spinoza é um pouco diferente, é melhor dizer assim, o mundo que ele pensa é completamente diferente. É um universo aberto, a maneira de obra aberta de Humberto Eco. É isso mesmo. Se você pode jogar uma teoria das artes para a física, usa Humberto Eco. É uma teoria de obra aberta. É uma natureza que não para de se construir. Ela nunca esteve pronta, está pronta ou estará pronta. Nunca. A natureza é sempre efetuação. Porque a nossa tendência, né, é acompanhar aristotelicamente, ou as tradições aristotélicas, é pensar que a natureza se encaminha para um fim, vai se realizar num fim. Ou, de uma maneira platônica, ela nas origens era perfeita e se degrada. Ela não teve origem e ela não tem fim.
ela é autoprodução eterna. Nunca vai se consumar. Ou seja, é processo, é devenires. Haveria uma ligação entre Deus e o terceiro gênero? Deus e terceiro? Sim, claro, claro. A questão do Spinoza, quando fala em religião, ou quando ele fala em amor, ele fala no amor do primeiro gênero, no amor do segundo, no amor do terceiro. Fala numa religião do primeiro, do segundo e do terceiro. Por exemplo, a religião do primeiro é a religião do terror, a religião da obediência. Adão, pecador, isso é a religião do primeiro. Ou seja, uma religião do terceiro, uma episteme do terceiro gênero, é a partir de Deus. Mas não é o Deus do primeiro gênero, logo não é o Deus da teologia tradicional. Não é o Deus da teologia tradicional. Porque esse Deus do terceiro gênero é o Deus natureza. Você, para fazer uma prática de terceiro gênero, você tem que entender as leis da natureza. Isso que é o terceiro gênero para ele. Você não precisa rezar para ele. Porque quem reza é o homem do primeiro gênero, que obedece a Deus, busca graças de Deus. Ou seja, no terceiro gênero é entendimento da natureza. Não sei se foi claro, viu? Então, sim, sem Deus não há terceiro gênero. É um momento muito difícil para te explicar tecnicamente isso daqui, seria uma teoria da essência, da existência, é impossível tecnicamente eu te explicar numa aula só, mas o que Spinoza está dizendo é que sim, associação com Deus para passar uma vida superior. Porque Deus é a natureza para ele. É muito parecida aqui uma associação que o Spinoza faz com aquele menino do século XVI, o alquimista do século XVI, o Paracelso. O Paracelso, quando pensa a natureza, ele não para de dizer isso. A natureza nunca será minha mestre. A natureza é aquilo que eu tenho que me associar com ela. É associação de potência. Aí sim, Spinoza pensa a mesma coisa. É associações, composições, conjugações. É assim que você vai passar a sua vida. E é por essas conjugações que o pensamento pode aparecer. Então o homem ainda não está preparado para passar por esse gênero. O Spinoza não diz isso não, viu? Não. Isso é questão já de alguém mais barra pesada, que é o Nietzsche, né? O Spinoza diz que esse terceiro gênero, que ele chama de estado de beatitude, estado de alegria perfeita, porque há uma alegria de primeiro, uma alegria de segundo, uma alegria de terceiro. Ele diz que há uma alegria de terceiro gênero, que é a beatitude, que é a associação com Deus. Então ele está preparado. Ele entrou. No início você falou que Deus não cria, ele Produz, né? produz. No terceiro gênero ele não cria. Não, filha, veja bem, porque eu comecei por utilizar a categoria de criação, a ideia de criação, sob os atributos da teologia tradicional. Foi assim que eu utilizei. Ideia de criação mais atributos de teologia tradicional. Agora eu já estou falando em criação, atributos, terceiro gênero de conhecimento. Certo? Criação agora está sendo pensada como uma coisa diferente. Porque para Spinoza, o puro fato de Deus criar uma natureza, olha só que coisa bonita. A teologia tradicional nos diz, Deus criou uma natureza. Ora, se Deus criou uma natureza, significa que antes dele ter criado, não existia essa natureza. Ele criou num dado momento, então a natureza aparece num dado momento. Antes da natureza ter sido criada por Deus, ela não existia. Significa então que Deus muda de opinião. Porque ele passou a não concordar mais com o que existia antes, produz uma coisa nova. É um Deus impotente, o Deus da teologia tradicional, que muda de ponto de vista. É isso que ele está combatendo. Combatendo um Deus impotente que muda de ponto de vista. E é esse que é o Deus criador. A categoria de criação que nós temos é muito ligada à teologia tradicional. Não é à toa que dizem que nós somos feitos da imagem dele. Nós fomos feitos à imagem dele? Para passar o terceiro gênero. Olha, eu acredito que está certo. Fomos feitos à imagem desse Deus que está aí. Impotentes como ele. Exatamente. Aí você tem uma coisa muito bonita que você colocou, a questão do catecismo, né? Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E o que é o demônio? O que é o demônio? O demônio é aquele que mantém a imagem, logo a estética, mas perde a semelhança, logo a ética. Spinoza é o demônio. É belo como Deus, mas é um terror demoníaco, porque ele está passando todo um pensamento da natureza.
Provavelmente Spinoza era um associado, não foi, né? Mas se associaria a feiticeiras, a bruxas, certo? E aí feiticeiras e bruxas não seriam seres mágicos e religiosos, não. Seriam pensadoras da natureza. Aí leiam Michelet. Vocês vão pegar um espinosista. Leiam lá que vocês vão ver. Vê se eu termino, continuo ou tem mais perguntas? Né? Senão vai virar isso daqui chamada dívida infinita, né? Vai toda a vida. Hein? Olha, eu vou terminar, mas ao terminar eu vou passar a palavra para a Miriam, né? Acho que é a Miriam que vai falar, em relação à questão não sei nem bem o que ela vai falar, né? É sobre a questão do Rosa Cruz, né? Que ela iria colocar, me parece que em relação a Spinoza, etc. Né? Aí eu passo para o público, né? Faço parte disso junto com vocês. Então, muito obrigado. Hein?